sendo desvendando a tabela periódica. Aprenda um pouco de sua origem. Em 1829, foi a vez do químico alemão Johann Dovereiner dar a sua contribuição à ciência. Dovereiner analisou os elementos cálcio, estrôncio e bário e percebeu que a massa do átomo estrôncio correspondia aproximadamente à média dos valores das massas atômicas do cálcio e do bário. O químico observou que essa relação também se dava em outras tríades, como enxofre, selênio, telúrio, cloro, bromo e iodo. Dovereiner foi o primeiro cientista a relacionar os elementos químicos conhecidos com base em um determinado critério. Entretanto, suas observações não foram tidas como relevantes pela comunidade científica da época. Uma das falhas do seu método é que muitos metais não podiam ser agrupados em tríades. No ano de 1862, o geólogo e mineralogista francês Alexandre de Champcoutois resolveu propor uma organização dos elementos químicos conhecidos na época para facilitar a aplicação deles na mineralogia. A tabela de Champcoutois foi denominada de parafuso telúrico. Champcoutois distribuiu os elementos, que são os pontos escuros na imagem, químicos em ordem crescente de maneira atômica ao longo de uma faixa espiral existente em um cilindro. Com a organização, Champcoutois observou que os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes. Johann Alexander Reina Neulands, em 1863, ordenou os elementos por ordem crescente de massa atômica e constatou que um dado elemento apresentava propriedades semelhantes ao oitavo elemento, a contar a partir dele. A relação Neulands chamou a Lei das Oitavas, que dizia ser uma espécie de repetição por analogia com as oitavas da escala musical Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Como os elementos químicos surgiram? Tudo o que vemos à nossa volta envolve química, desde o nosso corpo, nossa casa, a terra, o ar. E tudo é formado por átomos, e da união deles surgem todas as substâncias. À medida que conhecemos os elementos que compõem determinada matéria, nos vem a dúvida sobre qual foi a sua gênese. Bom, então, o surgimento dos elementos químicos, ele aconteceu a partir da grande expansão do universo, que, como vocês sabem, foi o Big Bang. Há cerca de 15 bilhões de anos, o universo começou a evoluir, e daí surgiram as estrelas, planetas e galáxias. Através da formação das partículas subatômicas, essas se uniram através das reações ocasionadas pelo resfriamento e expansão contínua, e aí deu origem aos átomos leves e simples, como o hidrogênio e o hélio. Além de eles serem os primeiros a surgirem, eles são o que constituem praticamente toda a massa do universo. Os demais foram formados por meio da fusão, que ocorre no núcleo das estrelas, onde dois ou mais átomos se unem e formam um com núcleo e massa maior. Essa reação nuclear produz elementos químicos mais pesados, como o carbono, o oxigênio, o silício, o enxofre e o ferro. Em particular, 3 desses formam mais de 80% dos átomos da Terra. O oxigênio, que domina a superfície do planeta, está presente na água, rochas e ar. O ferro, que é o principal elemento químico do núcleo da Terra, e o silício, que é encontrado nas areias que cobrem o fundo dos oceanos. O surgimento da Terra se deu por volta de 4,6 bilhões de anos atrás. Já a vida não se sabe ao certo como surgiu, mas todos os elementos que a propiciaram foram formados pelas reações nucleares ou pelos processos de morte, entre aspas, das estrelas. Se a gente for parar para pensar dessa forma, podemos nos considerar poeira de uma estrela. Tabela de Mendeleev. Bom, estudando um pouco sobre seu trajeto na química, podemos relatar que em 1869
ele começou a colecionar todas as informações sobre os elementos conhecidos na época, sob a forma de um manual. Os dados eram anotados em cartões, os quais eram fixados na parede em seu laboratório, e conforme ele observava alguma semelhança, mudava a posição dos cartões. Em meio à sequência de cartões, existiam espaços vazios, e Mendeleev compreendeu que tais lacunas eram destinadas à descoberta de novos elementos no futuro. Essa organização foi apresentada por Mendeleev à comunidade científica e deu origem à tabela periódica, na qual os elementos eram dispostos em filas horizontais de acordo com as massas atômicas crescentes e também em colunas verticais de propriedades semelhantes. Bom, a previsão de Mendeleev quanto às propriedades dos elementos a serem descobertos estava certa. A prova concreta surgiu com a chegada dos elementos gálio e germânio. Eles foram posicionados na tabela justamente onde Mendeleev predeterminou, ou seja, suas propriedades já eram conhecidas. Em se tratando de Mendeleev em si, ele foi considerado o pai da tabela periódica, pois, como foi mencionado, em 1866 ele organizou os elementos químicos em filas horizontais, em ordem crescente de massa atômica, e mostrou que nas linhas verticais havia elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Atualmente, a gente sabe que a tabela de Mendeleev não estava totalmente correta, porque na realidade não são as massas atômicas que definem as propriedades de cada elemento, mas sim seu número atômico, que é a quantidade de prótons que existe no núcleo atômico. A evolução dos elementos químicos. Hidrogênio, hélio e lítio, os elementos mais leves da tabela periódica, foram os primeiros a se formar no universo. Evidências teóricas apontam para a produção desses elementos nos primeiros 3 minutos após o Big Bang, o evento físico responsável pela criação do universo há 13,8 bilhões de anos. O fósforo foi revelado ao mundo em 1669 pelo alquimista alemão René Brandt. Alguns elementos já eram conhecidos desde a antiguidade. Como o ouro, a prata e o bronze. Mas Brandt descobriu o primeiro que não existe na forma isolada na natureza. Por isso é considerado pioneiro. Uma diquinha aqui para vocês, hein? Fica atento. Os números químicos são formados por conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, ou número de prótons, que é a mesma coisa. Podemos definir um elemento químico como sendo o conjunto de átomos do mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons no núcleo. E foi isso, espero que tenham se divertido aprendendo. Os integrantes são Tereza Tavares, Andréa Natália, Saulo Aguilar, Camila Calazans e Marcele.